Fala turma, estamos no começo de 2026 e um fator que é muito importante. Qual carteira montar para um iniciante que nunca aplicou dinheiro na vida? Gente, não é difícil, não é um quebra-cabeça. Eu comecei a investir faz 2 anos atrás, ou mais de 2 anos um pouco, e eu comecei com R$ 50, foi com pouco dinheiro. Então, às vezes, para o iniciante, ele pensa, caramba, será que eu tenho que colocar 500, 1.000, R$ 2.000 para investir em uma ação, um fundo imobiliário, ou até um ETF, porque você pode investir hoje na Bolsa Americana até com 50, 100, R$ 200. Então é algo que não é um quebra-cabeça. E hoje eu vou desmontar esse quebra-cabeça para você que você nunca aplicou dinheiro na vida. E você está interessado em colocar e aplicar um dinheiro e não sabe por onde começar. Então hoje eu mostrarei do zero uma carteira para iniciante para você. Vem até o computador que eu vou te mostrar. Vamos lá, galera, para o meu computador. E vamos começar falando sobre a corretora. Primeiramente, você que é um iniciante investidor, você tem que ter confiança onde você vai investir. Porque se você não tem confiança onde você vai investir, você não vai colocar o seu dinheiro. É igual o banco que você confia, que você usa há muito tempo. E aqui tem algumas corretoras que eu posso recomendar para vocês, que são corretoras que eu confio, mas é algo que você pode pesquisar e se aprofundar e tentar achar qual que se adequa a você, porque a corretora que você for investir, ou até um banco específico também que você for investir, tem que se adequar e ter facilidade para você mexer, para você saber aplicar, como tirar o dinheiro, porque a primeira vez que eu investi eu fico um pouco receoso, porque eu fiquei pensando, caramba, será que eu vou investir, vai ser fácil de tirar o dinheiro, vai ser fácil de eu colocar o dinheiro, será que eu vou ter alguma dificuldade, ou vai dar algum problema no banco, ou na corretora? Então, quando você começa a aplicar pela primeira vez e fazer um teste, tirar o dinheiro, você começa a ter mais confiança em poder aplicar e começar a investir. Então, algumas corretoras que eu recomendo para você, a primeira é a Rico, que a Rico é uma das corretoras que eu invisto, a principal, que eu invisto na Bolsa Brasileira, em ações e fundos imobiliários. Também tem a Nuinvest. A Nuinvest também é um banco, só que é um banco que tem a parte de investimentos dentro do próprio banco, então você pode também investir de qualquer forma lá. E o Inter Invest também, que é o Banco Inter, que também é muito famoso, e eu acredito que é um dos melhores também que você pode investir. Eu recomendo essas 3, mas também tem outras diversas corretoras, só que essa que eu estou mostrando aqui para vocês é corretagem zero, então por isso que eu recomendo. Então você não vai ter nenhum custo adicional para você estar usando a plataforma para poder investir e aplicar seu dinheiro. E agora eu te pergunto, qual é o perfil de investidor que precisa ser importante nesse exato momento que você está iniciando? Não existe um perfil em si. Você vai descobrir o teu perfil ao longo do tempo que você vai investindo, ao tempo que você vai aportando. Porque no começo eu não sabia se era investidor arrojado, se era investidor moderado ou se era conservador. Na verdade, quando você começa a aplicar o dinheiro, você começa a descobrir onde você tem mais medo, dependendo. Quando é uma pessoa que tem muito medo da bolsa de valores, mas quer começar a investir, a maioria delas vão deixar uma parte maior na renda fixa, ou pelo menos uma parte, e a outra na bolsa de valores. Agora, você que é uma pessoa que é mais arrojada, você possivelmente vai investir a maior parte na renda variável, como ETF, ações, fundos, e uma parte menor no CDI ou também no cofrinho, que também não faltam opções para investir. Mas para você entender, no fim, para você descobrir ao longo do tempo, a forma que você vai aplicando, a forma que vai crescendo a sua carteira, você vai descobrindo e vai ajustando também. E aí eu falo o quanto é importante. Um dos principais fatores é ter a carteira diversificada, porque não adianta você só querer escolher um tipo de ativo para você investir. Você pode até fazer, porque está na tua mão a forma que você vai investir, a forma que você vai aportar. Só que se você tem só um ativo e aquele ativo ele cai ou tem uma queda muito drástica no ano, ele vai te prejudicar. Então aí você vai se arrepender por não ter investido em outros ativos, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu no ano de 2025. Aqui eu estou mostrando sobre a Bolsa Americana para vocês. Na Bolsa Americana, aqui teve um aumento de 11% no ano de 2025. Então fechou no positivo. E aí você fala, pô, então vou investir só na Bolsa Americana. Mas aí que está a questão. Quando a gente verifica a Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, subiu mais de 34%. Então imagina se você só investiu na Bolsa Americana e você não investiu na Bolsa Brasileira. Você deixou de ganhar dinheiro no mercado. Então por isso que a diversificação é tão importante. Você deixar uma parte na renda fixa, deixar uma parte no Tesouro Direto, no ETF ou numa ação.
porque ali você vai ter várias formas de você ganhar dinheiro. Dependendo, se a Bolsa Americana for ruim para você e ter uma queda muito grande no ano, mas a Bolsa Brasileira disparou, ou você se manteve em equilíbrio no 0 a 0, ou você até saiu no lucro por causa da Bolsa Brasileira. Ou se não, ao mesmo tempo da Bolsa Americana, caso ela aumentar e a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira, desculpa, cair. Então, por isso que eu falo que a diversificação é a peça-chave para o investidor de longo prazo. E aqui você pode perceber como você pode iniciar a sua carteira. O mais importante, que eu falei, é a diversificação, mas também a separação entre as porcentagens de cada ativo. Então, por exemplo, se você vai investir lá fora, que tem como você investir não só na Bolsa Americana, mas também em ETFs, que investem em outros países, como Canadá, Austrália e por aí vai, porque tem muita opção que não falta. E aqui, por exemplo, você vai investir 33%. Por quê? Porque 33% entre fundos imobiliários para você receber dividendos e também ações, 33%, e também em Bolsa Americana. Você vai deixar sua carteira totalmente equilibrada. Então, os ativos têm que estar em composição tudo correto. Porque, por exemplo, se você deixar uma parcela maior em algum ativo e aquele ativo tiver uma queda muito grande, ela vai interferir muito alto na sua carteira. Então você vai ter uma perda muito grande por você não ter equilíbrio dentro da sua carteira. Então isso é um dos fatores principais que é importante também. Então aqui eu vou te falar um exemplo. Como você pode começar a investir? Gente, aqui não é uma recomendação de investimento, mas é para mostrar um exemplo para vocês como vocês podem investir como iniciante. O IVVB11, ele replica a Bolsa Americana, que é o SP500. E dentro do IVVB11 tem as grandes empresas do mercado americano, como a Apple, como a Amazon e outras grandes famosas também, como a Microsoft. Então, quando você compra um ETF, você já está investindo em diversos ativos. Então já está bem diversificado quando você compra esse ativo, porque é um ativo que você está comprando, mas dentro desse ativo tem 500 ações, 300 ações, então você vai ter mais segurança desse ativo. E o IVVB11, que replica a Bolsa Americana, hoje ele está valendo R$ 419. Então, para você comprar uma cota do IVVB11. E vamos dizendo, você que quer deixar a carteira equilibrada, como eu disse, aí vamos para o BOVA11, que o BOVA11 nada mais é que a Bolsa Brasileira, o Ibovespa. E o BOVA11, atualmente, ele está custando R$ 162,67. E ele funciona da mesma forma que o IVVB11. O BOVA11, ele também existe diversas ações brasileiras e já está tudo acoplada em um fundo só. Então isso que é interessante, você que é iniciante, você não precisa quebrar a cabeça para procurar qual é a melhor ação, qual é o melhor fundo, não. Ali você já compra uma cota de algo que já tem diversos ativos diversificado para você, para pelo menos você dar o pontapé inicial. Claro que lá na frente você vai querer estudar ações, você vai ler bastante livros e você vai querer investir por conta própria ou você vai querer investir de uma forma individual, por ação individual, fundo individual, mas aqui eu estou recomendando a forma mais simples de você começar. E os fundos imobiliários, eu vou mostrar alguns importantes para vocês, que eu tenho na minha carteira, eu invisto, lembrando que não é uma recomendação, mas é para você ter uma noção qual ativo você buscar e pesquisar e saber qual é importante para você, porque vai da carteira de cada um e da forma que vai investir também. E aqui eu vou dar um exemplo para finalizar. Você deixando a carteira equilibrada, dessa forma ficaria como? Uma cota do VVB11 419, 3 cotas do BOVA11 488 e R$400 em fundos imobiliários. Então aqui é um exemplo de como mais ou menos ficaria a sua carteira de uma forma equilibrada. E agora eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários para você começar na sua carteira. O primeiro fundo que eu vou citar para você é RBRX11, que é um fundo imobiliário muito importante. Ele é um fundo de fundos. O que é um fundo de fundos? Ele é um fundo imobiliário que investe em diversas opções do mercado. Então, por exemplo, ele não só faz parte de papéis, de títulos, ele investe em vários setores. Então, ele é bem diversificado e é um ótimo fundo para você iniciar, por causa não só da diversificação, mas também é um fundo que está muito barato. A cota dele, quando eu peguei atualmente, há 2 dias atrás, estava avaliada em 8,35.
E também o dividend yield dela tá 12,50, que é um dividend yield muito bom. E o P sobre VP tá 0,86, o que significa o valor patrimonial. Então, quando um fundo imobiliário ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está muito barato para você comprar. Então, em 0,86, esse fundo está muito, muito barato mesmo. Então, ele possivelmente vai ter uma valorização que pode chegar até R$10 cada cota. Então, por isso que eu recomendo ela, pela diversificação e pelo valor. A liquidez diária é muito importante, porque você sabe quanto que está tendo de movimentação no ativo, quantas pessoas estão movimentando aquele ativo. Porque se você investe em um fundo imobiliário que tem uma liquidez muito baixa, você vai ter dificuldade para poder vender o ativo, quando você ter lucrado, por exemplo. E a variação é de 25%. Essa é a variação de 12 meses. Então, teve uma variação muito boa e o fundo imobiliário continua a subir. Se você analisar por aqui, ó, o fundo imobiliário ele estava valendo em média 6,50 no dia 15/1 de 2025 e hoje já está valendo 8,35. E o outro fundo imobiliário que eu recomendo para vocês, que é o segundo fundo imobiliário, é o CPS-H11. O CPS-H11 é um fundo de shoppings, então eles investem em vários setores de shoppings espalhados pelo Brasil e a cota dele está custando R$11. Então, para você ter noção, eu estou mostrando fundos aqui que são muito baratos para você começar a investir. Com 10, 11, 12 reais, você já pode comprar sua primeira cota e começar a participar da Bolsa de Valores. E o dividend yield está sendo de 11,49. É um dividend yield muito bom e um P sobre VP de 0,97. Então, ainda está barato a preço do mercado. A liquidez diária é muito alta, de 10 milhões, e a variação foi de 39%. Então, é um fundo também que se valorizou bastante, né, do ano passado para cá, de 2026. E o outro fundo, que é o último que eu vou falar para vocês aqui, lembrando que, nem eu falei, não é uma recomendação, mas é para vocês terem noção de como pesquisar e procurar para começar a encontrar fundos e ações na sua carteira, que vai ter vídeos mais aprofundados lá na frente, é o Mana 11. O Mana 11 é um fundo híbrido, então ele investe em diversos setores, em títulos, em papéis e por aí vai. O Mana 11 ele custa 9,28, então também é um fundo muito barato, que é abaixo de R$10. O dividend yield dele é de 13,95 e o P sobre VP é 0,99. Como não bateu tá um preço bom e é um fundo que a tendência é valorizar bastante, principalmente quando a taxa Selic cair. A liquidez diária é quase de 1 milhão, porque é 980 mil, e a variação é de 35,23%. Esses são os 3 fundos que eu recomendo, que não é uma recomendação, mas que são importantes para você estudar e conhecer mais para iniciar a sua carteira. E vamos falar aqui sobre os fundamentos que é importante sobre a renda variável. Primeiramente, você que é iniciante e quer investir na renda variável, o primeiro ponto é você não ter medo da queda, porque automaticamente todos os fundos de renda variável, todos os tipos de investimentos, uma hora eles vão subir, uma hora eles vão cair. Isso aí não tem como fugir. Então, no mercado da renda variável, você não tem que agir pela emoção. Se você realmente quer investir a longo prazo na renda variável, esse tem que ser o foco. É você saber lidar com a tua emoção no momento de queda. Porque quando tudo está subindo, tá mil maravilhas. Mas quando está caindo, aí você já quer fugir. E não é assim que funciona. Por isso que eu falo sobre a diversificação, para sua carteira sempre manter equilibrada. E mesmo que algum tipo de ativo caia, outros irão subir muito e irão suplir aquele ativo e ainda vai te dar lucro. Então sempre você vai manter sua carteira ou no zero, ou principalmente, que a tendência é sempre manter no lucro, além dos dividendos dos fundos imobiliários também. Então o conhecimento ele afasta o medo. O último livro que eu vou deixar aqui no card é um vídeo relacionado a livros, o quanto é importante você ler livros para você investir, porque quanto mais conhecimento você tem, mais confiança você tem no mercado, mais confiança você tem em você, em aplicar, em conhecer os fundos, as ações, os ETFs, aonde você mover sua carteira, o que fazer com ela, a forma que você vai se adequar, tudo isso é conhecimento e é muito importante para você. E o terceiro ponto é ter consistência nos aportes, porque nada vai mudar se você aportar um mês R$50 e o outro você não aportar, o outro aportar 100 e você nunca ter um foco, porque se você tem uma meta de futuro para você se aposentar ou para você realizar algum sonho de comprar sua casa, e algum objetivo você tem que ter para iniciar na Bolsa de Valores, você vai ter que ter consistência nos aportes. Claro que você
como eu também, eu sou um trabalhador normal, eu não sou mais um CLT, mas eu trabalho por conta própria, minha renda não é fixa. Eu tenho que tentar filtrar o que dá para eu investir naquele mês, o que valor eu consigo considerar. Por exemplo, se você não consegue separar muito dinheiro para poder investir, tenta separar 50, 100 reais. Agora você diz para mim, 100 reais está muito difícil para mim e 50 reais também. Então o principal foco que você tem que ter nesse exato momento é você encortar custos que você tem. Às vezes a gente tem muito custos que a gente não bota na planilha, a gente não sabe quanto está entrando e quanto está saindo. E principalmente buscar fontes de renda extra. Porque eu sempre fui uma pessoa que buscou fonte de renda extra e por isso que eu sempre consegui ter consistência nos meus aportes. E o foco, gente, é a longo prazo. O foco é a longo prazo. Você que entra na renda variável e quer ganhar dinheiro rápido e fácil, ou você quer tirar a curto prazo, você só vai perder dinheiro, porque o foco é a longo prazo. A longo prazo que você vai conseguir ultrapassar o CDI, vai ultrapassar outros tipos de ativos também, e você vai conseguir ter uma porcentagem muito grande dos seus ganhos através dos juros da bolsa. Então, por isso que eu falo, tudo é focado a longo prazo. E compre mais nas baixas. Quando os ativos estiver na baixa, é uma grande oportunidade para você comprar. Mas aí você comenta e pergunta para mim, então quer dizer que é só o ativo cair que eu vou colocar o dinheiro e já era e deixar lá? Não. Porque mesmo que o ativo esteja caindo, não significa totalmente que aquele ativo é bom para você investir. Porque você vai ter que investigar se a empresa é interessante, você vai ter que investigar se a empresa não está com muita dívida, se a empresa está com mais aluguéis, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de fundos de casas, que, por exemplo, a maior parte está desalugada e a menor parte está alugada. Então, até isso é um fator importante. Por isso que lá na frente é bom você saber ler o contrato de cada empresa e saber distinguir se aquele fundo é interessante ou não para você colocar na sua carteira. E comece com pouco, mas comece. A maior dificuldade é você dar o primeiro passo para você começar a investir. Mas quando você dá e começa a pegar confiança, começa a virar um hábito, como qualquer coisa na sua vida, igual como ir para academia, por exemplo. E reinvestir. Pessoal, eu falo isso, que é muito importante, que muito iniciante ele falha nisso. Quando ele recebe os primeiros dividendos, que são os juros, são a repartição das empresas que você está investindo entre os sócios, porque você se torna um sócio da empresa, só que você não participa diretamente, mas você vai receber esses dividendos, é você pegar eles e comprar outros ativos, como reinvestir na mesma ação ou nos fundos imobiliários. Porque o mais importante é quando você chega num número mágico, number magic, que quando você chega nesse número, começa a virar uma bola de neve, porque você comprou um ativo, por exemplo, de 10 reais cada cota, e aquele ativo, você tem tantas cotas dele, que ele já está te gerando 11 reais todo mês. Você pega esses 11 reais e compra um ativo de graça, porque você nem precisa aportar. Os próprios dividendos já estão cobrindo o valor daquela cota. Então, o maior erro é você pegar o dinheiro dos seus dividendos e usar para gastar com qualquer coisa, ou usar para coisas pessoais, ou pegar e usar para qualquer outro tipo de situação, porque os dividendos é focado em você reinvestir junto com os teus aportes também. E você saber, pessoal, filtrar suas escolhas, porque muita gente vai pela emoção e pelas notícias. O que não falta hoje é notícia fakes, informações que te deixam desesperado. A bolsa americana vai cair, guerra em Estados Unidos, guerra na Venezuela, e aí você começa a ficar com medo, meu Deus, será que minha ação vai cair, o fundo vai cair? Por isso que eu comento de sabedoria e conhecimento e diversificação, para a gente não ter medo do movimento no mercado, porque mesmo que haja uma guerra em tal lugar, que haja guerra nos Estados Unidos, que aconteça qualquer catástrofe no Brasil, você tem tantos ativos diversificados que você não sente medo, porque vai ser a menor parte da sua carteira. E está dividido, invista uma parte em variável, também em tesouro direto, CDI e renda fixa. Não fixe também só na Bolsa de Valores, mas claro, a Bolsa de Valores é uma oportunidade muito grande para você construir o teu futuro, porque principalmente agora que a Bolsa de Valores está barata, os fundos estão baratos, porque a taxa Selic está muito alta. E eu vou gravar um vídeo explicando mais fundos sobre isso. E o potencial ativo. Quando o seu ativo chegar, que eu vou explicar também muito em outros vídeos, mas tem uma hora que seu ativo chegou no nível potencial de lucro,
você vai realizar o teu lucro. E com esse lucro você vai investir em outro ativo, em outra ação ou em outro fundo, depende do que você vendeu. Mas vai ter um vídeo muito mais aprofundado explicando sobre isso. Gente, e o fator principal, antes de qualquer investimento que você fizer, você precisa ter uma reserva de emergência. Por quê? Vamos dar um exemplo do que eu estou mostrando aqui, a importância da reserva. Tem o Diego e tem o Igor, imagina essas duas pessoas. E aí o Diego e o Igor teve um acidente de trânsito, aí teve um custo lá de R$1.000 para poder custear o carro, aí do nada a casa deu problema, aí tem que reconstruir a casa, aí tem que reparar a casa, e aí do nada aconteceu um problema de viagem que tem que fazer, aí depois quebrou o dente, aí a tua mãe precisa do seu dinheiro para poder suprir alguma coisa que ela precisa, como um remédio, um medicamento. Resumindo, coisas imprevisíveis sempre vão acontecer na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que estar preparado. No mínimo, uma reserva de emergência tem que ter pelo menos 3 salários mínimos, ou 2, na risca, mas no mínimo 3 salários mínimos. Por quê? Vamos dizer que você começou a investir, chegou num valor interessante, vamos dar um exemplo aqui, só uma suposição, R$5.000, e aí do nada acontece um problema na tua família que você tem que custear R$2.000, do nada, foi algo imprevisível. E aí você não tem uma reserva de emergência, você vai ter que pegar o dinheiro dos seus investimentos e tirar. Então, resumindo, você vai desanimar, não vai querer investir mais, e além disso, você vai atrapalhar seu próprio futuro. Porque quando você tira dinheiro dos seus investimentos, você está deixando o teu futuro de lado, porque você não se organizou e não se planejou primeiro. Então, gente, para vocês não caírem em situações que a gente nunca está preparado nessa vida, comece pela reserva de emergência. Se você já quer investir na Bolsa de Valores e também quer ter a reserva, e você está com pressa, quer iniciar logo, então o que você faz? Quando, por exemplo, sobrou R$300, dos R$300 você investe 150 e 150 você bota na reserva, até você conseguir chegar no valor que você precisa para você ter segurança e não acontecer os imprevistos, igual eu comentei para vocês. E, gente, esse é o vídeo, foi uma aula muito simples e o mais tranquilo possível. E aqui é uma frase que é do Warren Buffett. Warren Buffett é um dos caras mais inteligentes sobre a Bolsa de Valores. Tem até um livro dele, que eu comentei num vídeo do CAD, que eu mostrei para vocês, e é o livro do Investidor Inteligente. E ele fala o quê? A Bolsa de Valores é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, gente, não adianta entrar na Bolsa de Valores e focar no curto prazo. Por isso que eu falo, o foco é no longo prazo. É a longo prazo. As pessoas que são pacientes, elas vão realizar lucro. Elas vão conseguir chegar no objetivo que elas precisam. Para você ter noção, eu vou dar um exemplo para vocês para finalizar o vídeo. Uma pessoa, ela tinha bastante dinheiro na carteira dela investido, era uma pessoa dos Estados Unidos, e ela faleceu. E aquela carteira, ninguém mexeu nela por mais de 7 anos. E quando foi abrir a carteira, já tinha triplicado o valor. Para você entender o quanto é importante a paciência para você investir. Isso é o mais importante, mas é através dos livros que você vai conseguir ter esse tipo de mentalidade. Gente, se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de deixar aquele like e se prepara para os próximos vídeos que eu não vou deixar vocês na mão. Falou, galera, fiquem até o próximo vídeo.